Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós teremos uma atividade de matemática no livro, nas páginas 64 e 65. E depois nós teremos uma atividade no caderno no caderno, tá bom? Ó, número das copas de futebol na página 64 do livro de matemática. Gols da Copa. O futebol é um dos esportes mais populares do mundo e é praticado em centenas de países. A Copa do Mundo foi criada em 1930 e é o maior evento desse esporte. O Brasil sediou duas vezes esse campeonato, em 1950 e em 2014. De acordo com a FIFA, o futebol é praticado hoje por mais de 265 milhões de jogadores profissionais e amadores em campos oficiais, campos improvisados, praias e ruas. E aqui embaixo nós temos a fonte dos dados, tanto de onde foi tirado, o título, o site e o acesso. O país que cedia uma Copa, em geral, apresenta às pessoas de diversas partes do mundo os aspectos de sua cultura, como folclore, comidas típicas, modos de vestir, paisagens e língua. Depois, na atividade 1, nós vamos observar os países que já sediaram Copas do Mundo de futebol masculino. Então aqui ó, nós temos os Estados Unidos, México, Chile, Argentina, Uruguai, Brasil, África do Sul, Coreia do Sul, Japão, Rússia, Alemanha, Suécia, Inglaterra, França, Espanha, Suíça, Itália e Brasil. Observem que todos eles também vêm o ano em cima. Alguns, como o México, o Brasil, a Itália, a Alemanha, têm 2 anos. Por quê? Porque são anos diferentes que eles sediaram a Copa do Mundo. Então, eles foram os países sede 2 vezes. Então, México foi 2 vezes sede da Copa do Mundo. Brasil, 2. Itália, 2. Alemanha, 2. Tá bom? E reparem que cada um está em um continente. Segundo a legenda, a cor verde é a América. E aqui nós temos Estados Unidos, México, Chile, Argentina, Uruguai e Brasil, ó, todos no continente americano. Continente, lembrando, são conjuntos de países. Depois, em amarelo, nós temos a África. Da África, nós só temos a África do Sul. Oceania, que está em roxo, não tem nenhum país. Então já vamos para a Europa, que está em rosa. Então na Europa nós temos Itália, Suíça, Espanha, França, Inglaterra, Suécia e Alemanha. E na Ásia, em laranja, Rússia, Coreia do Sul, Japão. A Antártida, que está em branco, não tem nenhum país sede. Tá bom? E lembrando, ó, junto do mapa nós temos a rosa dos ventos, que indica norte, sul, leste, oeste, os pontos cardeais, as direções, e a fonte de onde ela foi tirada. Depois, na página 65, na 2, agora observa a quantidade de gols por edição da Copa do Mundo. Aí nós temos Copa do Mundo de Futebol Masculino, número de gols por edição. Número de gols vai do 0, 10, 20, 30 até o 180. E aqui embaixo nós temos os anos e quantos gols tivemos em cada ano. Antes da gente fazer a atividade, o professor vai fazer uma com vocês. Nós vamos observar o ano e nós vamos pintar da cor que foi o continente. Por exemplo, nós temos o ano de 1930. Nós vamos procurar aqui onde que está o 1930. Quando eu olho, ó, eu vejo que está aqui no Uruguai. Então, ó, a gente vai passar o verde aqui no 1930. Ó, passem o lápis de cor verde. O professor fez aqui no computador. Verde. Aí agora a gente vai seguindo. 1934. 1934 foi a Itália. Ela está na Europa. Então eu vou pintar de rosa. Tá bom? Então, ó,
em 1930 tivemos 70 gols, lá no Uruguai, na América. Depois, em 1934, na Europa, tivemos 70. Olha só, pessoal, no final o gráfico ficará assim. Então, o professor já colocou as cores, vocês podem pausar o vídeo para copiar as cores certinhas, tá bom? E aí vocês poderão fazer o gráfico. Além disso, pessoal, reparem que nós só temos no gráfico uma vez a Ásia, em 2002, que tem 161 gols, e uma vez a África, que tem 145. Agora, pessoal, responda as questões a seguir. A. Quantos continentes já sediaram Copas do Mundo de futebol masculino? Quais são eles? Então, olha só. Aqui, quantas cores eu usei? Ó, uma rosa, verde, laranja e amarelo. Quantas são as cores? Quantos continentes? Isso, 4. Aí agora, para escrever, vocês vão olhar aqui na legenda. Verde, qual continente que é? Amarelo, qual que é? Rosa, qual que é? Laranja, qual que é? Lembrando, pessoal, que a Oceania e a Antártida, que estão em roxo e branco, não vamos colocar, porque não sediaram Copas do Mundo, tá bom? Agora, vamos para B. Qual é o continente que sediou o maior número de Copas do Mundo de futebol masculino? Vocês vão observar aqui, entre a América e entre a Europa, qual é a cor que aparece mais? O verde da América ou o roxo ou rosa da Europa? Vocês vão contar. Verde, 1, 2, 3 até o final, e depois o rosa. 1, 2, 3, 4 até o final. Vocês vão ver qual que aparece mais. Aí depois vocês vão anotar o nome do continente. Aí o C. Observando o mapa e o gráfico do número de gols, quantos gols já foram marcados em cada continente que sediou a Copa do Mundo de futebol masculino? Então vamos lá, ó. Aqui a gente já tem da Ásia e da África. Ásia, 2002, suba a barrinha, 161. Agora, a África, em amarelo, se eu subo a barrinha, 145. Então, olha só. Esse e esse a gente já fez. Agora, a gente tem que descobrir qual é da Europa e qual é da América. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar a cor de cada um e vai anotar o número de gols. Por exemplo, vou fazer com um da América para a gente treinar. O primeiro da América, em 1930, é 70. Então, eu já vou colocar aqui para fazer a conta, ó, centena, ó, com centena, dezena e unidade, já vou colocar o 70. Depois, ó, 1950 é o próximo, 88. Vou juntar com 88. Depois, 1962, deu 89. Depois, 1970, se eu sigo a barrinha, 95. Depois, 1978, 102. Depois, 1986, 132. Depois, 1994, 141. O professor vai apagar aqui para poder colocar todos. O professor vai colocar aqui 141. E depois, por último, 2014, 171. Então, é essa conta que a gente vai fazer. Como é uma conta muito extensa, vocês podem usar a calculadora para resolver. Porque quando são muitas parcelas, quando são muitos números, acaba ficando muito extenso para a gente. Então, vocês podem usar a calculadora. Vocês vão colocar todos esses números na calculadora do celular ou que vocês tiverem em casa, e aí vocês poderão responder.
Professor, eu não tenho calculadora, o que eu faço? Então, você vai fazer como a gente fazia. A gente vai contando um por um. 1 mais 1, 2, mais 8, 10, 10 mais 9, 19, mais 5, 24, mais 2, 26, mais 2, 28. Coloca o 8, sobe o 2. Aí você vai terminar de resolver a questão. Olha só, pessoal, agora nós vamos fazer o da Europa. Então, primeiro aqui, ó, 70 e 84. Então, já vamos colocar aqui. 70 mais 84. Depois, nós temos mais dois juntinhos. 140 mais... 140 mais 126. Depois, 1966. Nós temos 89. Depois, 1982. 146. Depois, 1990. 115. Depois, 1998. 171. E depois 2006, 147. Então, nós vamos resolver essa conta. Novamente, pessoal, como é uma conta muito grande, o professor vai deixar os números para vocês e aí vocês poderão fazer em uma calculadora. Façam com cuidado, prestando atenção se vocês colocaram os números certos, e aí vocês vão descobrir o valor da Europa, tá bom? Então, ó, como que a gente vai anotar na resposta? Vocês vão anotar o nome do país, por exemplo, Europa. Europa. E vocês vão colocar o número que vocês descobriram ali na continha. Colocou o número. Aí vocês vão colocar vírgula e vão colocar o nome do outro continente. América, por exemplo. América. Vão colocar o tanto que deu a América. Colocou, vírgula. Ásia. E depois, África. Tá bom? Pessoal, esse daqui de criar no caderno uma tabela, nós não vamos fazer, tá bom? Não é para fazer esse aqui. Vocês podem pesquisar quantos gols foram feitos na Copa na Rússia em 2018, mas não precisa fazer essa atividade, tá? Pessoal, na atividade português, lá no guia nós temos 4 imagens com dicas de higiene pessoal. No caderno, além do cabeçalho, nós vamos escrever quais são essas 4 dicas. Então, para a primeira dica, vamos observar o que o menino está fazendo. Está com a torneira ligada, está esfregando as mãos. Então, que dica de higiene que é essa? Vocês vão observar e anotar. Depois aqui, reparem que ele está escovando os dentes com um copo de água na mão e olha só como está a torneira. Aqui ela está ligada com bastante sabão. Aqui ela está como, enquanto ele escova os dentes? Qual é a dica de higiene que eles dão aqui? Depois a terceira, ele está no banheiro e aí, ele, na hora de se limpar, ele está usando papel higiênico. Então aqui é uma dica para a gente poder ter esse cuidado com nossa higiene pessoal, sempre se limpar depois do banheiro, depois da descarga, tá bom? E agora aqui no último, ele tá tomando um banho e, reparem que ele tá limpando o cabelo, tá limpando embaixo da axila, tá limpando o corpinho todo. Então, que dica que é essa daqui de higiene?